esse lance dos cavalinhos e tal, porra, cara, olhando, assim, prestando atenção em como o esporte é apresentado, na minha cabeça, a tua principal contribuição ao jornalismo esportivo, é transformar o troço em algo mais leve, sim, menos quadrado. Sim. Assim, o lance de pedir música tem muito disso, o lance do cavalinho é sensacional também, mas tu fez isso de caso pensado? Era tipo, cara, isso aqui tá quadrado demais. Não é a minha cara, eu quero fazer um bagulho aqui que é mais leve. Exatamente isso. Eu queria fazer diferente e de uma forma mais gostosa de ver. Então eu já fazia isso nas minhas reportagens, e daí todo repórter tinha a sua forma de fazer a reportagem ser mais divertida, ser mais agradável, ser mais interessante de ver. Mas no registro dos gols, isso não tinha muito. Então, por exemplo, o Esporte Espetacular, o Globo Esporte, era sempre aquele mesmo texto, que não tem nada de errado, mas é simplesmente assim, ó, fulano cruzou, Beltrano cabeceou, gol do time tal. Depois, não sei, que é simplesmente a descrição da coisa, que é como se faz desde sempre na televisão, em todo lugar do mundo, e de novo, não tem nada errado. Mas eu lembro que uma vez eu estava na reunião do Esporte Espetacular, isso, sei lá, 2002, assim. Música maravilhosa. Eu substituí o Tino, quando o Tino Marcos viajava, ele que apresentava o programa, e eu substituí o Tino. Aí eu estava na reunião de pauta, eu falei assim, esse VT de gols, exatamente o que falou, esse VT de gols está muito chato, a gente precisa fazer uma coisa melhor aqui, porque é só aquela tela verde, né, a tela com campo verde, coisa meio monótona, tá muito chato esse VT de gols. Aí o editor, na época, que era o Ricardo Pereira, falou assim, tá bom, Tadeu, então faça você uma coisa nova. Eu falei, pô, tô ferrado. Caraca, por que eu fui falar isso? Aí, o que eu fiz, basicamente, foi o seguinte, eu peguei os gols, e em vez de fazer o feijão com arroz e entregar aquilo que é simples e correto, falei, pô, vou caprichar o máximo que eu puder aqui. Então, tá bom, fulano cruzou e Beltrano cabeceou. Mas Cicrano tava correndo ali atrás e, sei lá, o short dele caiu e foi engraçado. Vamos mostrar isso. Tá, o gol foi do time tal ali, mas o cara na arquibancada fez uma pose super legal. Vamos mostrar essas coisas. A jogada, o gol foi aqui, mas a jogada começou lá atrás com alguém tropeçando. Entendeu? Então, em vez de fazer só o que era a minha obrigação, eu fui arranjar trabalho para mim e para caprichar o máximo que eu pudesse. Essa foi a tua primeira experiência do Globo Esporte, não? Não, isso foi no Esporte Espetacular. No Esporte Espetacular. Não, eu já apresentava, mas eu não era responsável por fazer o texto dos gols. Tá. Eu apresentava eventualmente, eu era repórter ainda, e nas minhas reportagens eu tentava fazer essas coisas diferentes, com a linguagem mais coloquial, mais conversada, menos anunciada ali e tal. Mas ali foi a primeira vez que eu tentei fazer uma coisa diferente no VT de gols, né? Que é o grande VT do jornalismo esportivo que mostra os gols da rodada. E aí fiz a primeira vez, falei, pô, tô lascado, vai todo mundo odiar esse negócio, vai ser horrível. Quando voltou o resultado, todo mundo gostou, a audiência foi ótima, beleza, agora, Tadeu, você vai fazer toda vez. Fazer toda vez. Aí comecei a fazer, mas eu fazia só quando eu apresentava o Esporte Espetacular, eventualmente. Aí em 2005 eu fui pro Bom Dia Brasil, para fazer o bloco de esportes do Bom Dia Brasil. Lá eu comecei a fazer aquilo que eu fazia esporadicamente, eu passei a fazer todo dia. E aí qualquer notícia do esporte, sobretudo os gols, tinha sempre uma bossa, uma coisa mais curiosa, mais divertida, que a gente tentava fazer mais interessante. E por causa disso que eu fazia no Bom Dia Brasil, em 2007 eu fui chamado para fazer os Gols do Fantástico, um novo formato para os Gols do Fantástico, aí já com uma proposta muito mais ousada, já esbarrando ali no humor mesmo, tentando fazer graça com o pessoal. Lógico que não como humoristas que não somos, mas uma coisa meio ali como amigos que estão vendo na televisão os gols, e um tirando sarro do outro, um brincando com o outro, um levantando uma coisa. E o que eu acho mais legal é que a gente criou um ambiente nos Gols do Fantástico em que tudo é possível. Então qual é o formato ali? É o que você quiser fazer para tornar aquele VT mais divertido, mais legal, mais gostoso de ver. Sensacional. E assim, porra, tu tava me contando lá embaixo que quando tu chegou para trabalhar com esporte lá na Globo, tinha um time muito sinistro, né, cara? Nossa senhora, cara. Nossa. Era um time muito sinistro. Você foi enumerando ali, eu fui falando, caralho, é complicado para chegar um cara novo aqui. Pois é, eu vim de Brasília, me chamaram para ir de Brasília pro Rio. Aí quando eu chego no Rio, tá lá na redação Tino Marcos, João Pedro Paes Leme, Renato Ribeiro, que hoje é o diretor do esporte na Globo, Regis Rezin, que é aquele louco, aquele gênio louco. Só tinha fera ali. Eu falei, caraca, o que eu vou fazer aqui, né? Eu chegando, tinha pouquíssimo tempo de
de casa, Acho de que a trabalho. melhor coisa que você fez foi mostrar esse teu lado aí mesmo. Mas não é só isso, né? Isso é uma coisa que eu sempre tive, sobretudo na narração, eu sempre tive uma vontade de fazer diferente. Eu não queria aquela narração muito marcada, muito característica do jornalista de televisão ou de rádio e tal. Eu queria que fosse uma coisa mais conversada. Isso eu sempre investi muito, em que fosse a minha narração fosse conversada, fosse claríssima, mas fosse assim, conversada, mais leve. E que o texto fosse mais suave, mais gostoso de ouvir, mais leve mesmo. Mas além disso, eu falei, caramba, eu tô com esses feras aqui, esses monstros aqui, vou ter que ralar pra caramba. Então eu lembro que eu virei noites assim, que eu perdi a conta de quantas noites eu virei. Perdi a conta de quantas noites eu virei para poder fazer uma... Eu podia fazer, de novo, eu podia fazer a reportagem e entregar. Ou eu podia passar a noite inteira caprichando naquilo para fazer uma coisa melhor. Então é isso. Ainda bem que você caprichou mesmo, porque eu acho que, vamos lá, tem o jeito que você trouxe pro jornalismo esportivo, que é esse daí, mas, entendeu? Todo mundo entende, a galera quer ver aquilo ali, porque tem uma pegada assim mais... Eu ficava esperando lá, por exemplo, o lance do Fantástico, porque eu sabia que ia dar risada. Isso. Eu sabia que ia ser tranquilo aquilo ali, ia tirar um sarro do meu time ali, eu ia achar engraçado, vinha o Cavalinho lá, o Flamengo... Nessa época, o Flamengo sempre brigando o contrário, né? Pra não cair. Então, tinha essa paradinha. Claro, e é bom exatamente pra quem não curte muito futebol. Verdade, não tinha pensado nisso. Pra quem curte o futebol, estão todas as informações ali. Tá toda a informação de quem fez o gol, o placar, tá a imagem, tá tudo. Mas o cara que não gosta não troca de canal. O cara que não gosta, ele vai ter uma outra coisa que vai fazer com que ele curta o futebol. Inclusive, logo que eu cheguei para o Fantástico, eu recebia assim, inúmeras mensagens de gente dizendo assim, pô, Tadeu, obrigado. Minha mulher não gostava de futebol, não queria ver os gols, mas agora ela tá vendo comigo. Aí sim, pô. Então eu não gostava de ver o futebol, mas agora eu tô curtindo. Pô, maneiro. Muito legal, muito legal. Como é que esse cara te mandava mensagem nessa época? Era carta? Era e-mail. Eu tinha e-mails pro Fantástico. A gente recebia a lista lá de e-mails reclamando ou elogiando e tal. Era e-mail.